É bom demais a gente poder, em mais uma terça-feira, a gente está aqui reunidos, né? Para poder adorar o Senhor. E sabe, meus irmãos, é algo que eu estava meditando. Antes, inclusive, de vir para cá, na retinha final, antes de vir para cá, né? A gente fica nas nossas meditações com o Senhor e a gente sabe que hoje é um culto, né? E a gente fala que é um culto de ensino, que é um culto de oração, mas a gente nunca pode esquecer. Ele é um culto ao Senhor, que tem como ênfase ensino, como ênfase oração, porque, sabe, se nós nos reuníssemos aqui para aprender a palavra do Senhor, ou para poder ensinar, se nós nos reuníssemos aqui para poder orar, mas se o nosso objetivo com isso tudo não for cultuar ao Senhor, perdeu todo o sentido. Vai ser mais um encontro filosófico, mais um outro tipo de encontro do que um culto ao Senhor. E a gente não pode esquecer isso nunca, sabe? Que a centralidade da nossa vida, a centralidade dos nossos dias, a centralidade das nossas escolhas, a centralidade de cada passo nosso, a centralidade de cada pensamento nosso tem que ser a glória do Senhor, porque senão ficou completamente destituído de sentido, né? E que a gente sempre guarde isso, sabe? Que, na verdade, o culto ele não cessa mais, né? A gente chegou aqui mais uma terça-feira, ou então no domingo, né? Outras igrejas locais em outros dias da semana estabelecido por elas, mas a gente nunca pode esquecer isso, sabe? O nosso objetivo, a centralidade do nosso encontro é o nosso Senhor. A gente está vindo aqui, a gente está vindo aqui para poder ensinar, para poder aprender, porque na verdade, nós, os irmãos, nós estamos sempre aprendendo uns com os outros e ensinando uns aos outros. O nosso chamado, sim, é ter uma vida de oração particular, individual, mas também isso não significa que nesse momento que nós estamos orando sozinhos, que a gente vai apresentar petições apenas para a gente. O chamado é apresentar petições aos nossos irmãos, a glória do Senhor, a igreja que é dele. E quando a gente se reúne também é a mesma coisa. A gente se reúne com o intuito de nós orarmos uns para os outros, sabe? E eu quero falar isso para vocês, meus irmãos. A gente tem conversado bastante sobre ensino, bastante sobre oração. Não saiam desse lugar, tá? Não saiam desse lugar. O livro, um exemplo de Apocalipse, é um livro que fala, é o livro que mais fala sobre os acontecimentos finais para a gente. Inclusive, eu queria orientar vocês, né? Lá no nosso canal do YouTube, tem ficado todos os nossos encontros aqui gravados, eles estão salvando lá também. E tem uma introdução do livro de Apocalipse, que foi até o nosso irmão Marcos que fez. E eu aconselho a vocês, olhem essa introdução, que a partir dessa introdução vai mudar a visão nossa de leitura do livro de Apocalipse, de entendimento, de aplicação. E o livro de Apocalipse, só para a gente poder guardar isso, ele nos foi dado num momento de grande dificuldade para a Igreja de Cristo. Foi o que o Marcos falou para a gente, entre o ano 91 e 96 depois de Cristo, mas os teólogos gostam de convencionar mais a data de 95 depois de Cristo, como a data de quando João recebeu essa revelação, exilado na ilha de Patmos, exilado pelo Império Romano. E o contexto do Apocalipse é um livro de esperança para a igreja. É um livro que fala assim, se prepare, tá? No mundo tereis aflições. É uma recordação. Mas aí antes de no mundo tereis aflições, tem uma outra lembrança. Olha só, eu tenho dito essas coisas a vocês para que em mim vocês tenham paz. Vocês estão achando que a vida da igreja, a vida do cristão no mundo, que é governado por Satanás, um mundo que jaz no maligno, um mundo que é completamente rebelado contra o Senhor Jesus Cristo. Vocês acham que o autêntico cristão ele vai ter vida fácil nessa vida? Não! Quem é a nossa paz? A nossa ilha é Jesus. A nossa ilha não é mais uma ilha geográfica. A nossa ilha de descanso, de paz, não é uma pequena porção de terra. Boa noite, meus irmãos. Cercada de água por todos os lados, que é assim que se define uma ilha. A nossa ilha é o Senhor Jesus. O nosso repouso é saber que nós estamos guardados nele. A nossa salvação está guardada nele. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança, claro, que ela traz um refrigério a esse corpo físico. Mas a nossa maior esperança, se assim nós podemos dizer, ela é imaterial.
ela é sobrenatural. A nossa esperança não está na ordem das coisas naturais. A nossa esperança está naquele que venceu. A gente jamais pode olhar, quando Paulo escreve tudo posso naquele que me fortalece, desprovido do livro de Apocalipse. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, desprovido do livro de Apocalipse. Nós somos mais vencedores, não no sentido que nós estamos aqui vencendo nesse mundo, conquistando carro, conquistando casa, conquistando bens. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, porque Ele nos comprou, Ele nos preparou moradas eternas. Então aqui, irmãos, me perdoem a expressão, mas é uma expressão dos dias de hoje. Aqui é chapa quente. E a gente pensa, mas Léo, pastor Léo, como que o ímpio repousa tranquilo? Quem disse que o ímpio está repousando tranquilo, irmãos? Não é à toa que ele está precisando se encher de ídolos diariamente. Ele está precisando se encher de coisas, de drogas, de bebida alcoólica. Ele precisa se encher de prostituição. Ele precisa se encher de coisas que vai passando o tempo e agradando essa carne. E por que ele está sempre em busca de se encher de uma coisa? Porque ele não tem paz. Porque ele não repousa seguro. Entendeu? É isso. Nós estamos nesse momento. E eu quero falar uma coisa para vocês, irmãos. O povo de Deus não está imune a esses problemas, não, tá? O povo de Deus está aqui. E uma coisa que nós já conversamos aqui, e isso é uma questão bíblica. Quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor vai permitindo que nós soframos, que nós tenhamos sensibilidade com relação ao efeito chamado pecado. O que antes para a gente era bobagem, hoje a gente consegue perceber o nível de maculação do pecado, inclusive na ordem criada, inclusive na natureza. Não é à toa que o apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, ele disse que a natureza geme, ela aguarda com expectativa a renovação da criação. O novo céu é a nova terra, a nova ordem que está vindo, que já está estabelecida, que nós chegamos nela por fé. Esse é um instrumento que o Senhor capacitou os santos, os que creem, é a fé, para que nós cheguemos. Mas até a fé é um dom do Senhor, sois salvos pela graça mediante a fé. E aí o Apolo fala, mas só que nem isso vem de vocês, nem a fé vem de vocês, é do Senhor. Então não esqueçamos isso, a gente está aqui se reunindo nas terças-feiras. Não, eu preciso ir lá. Bom, com certeza aprender, anotar, aprendermos uns com os outros. Domingo na escola bíblica, domingo nas pregações. Mas para quê? Não é para nós sairmos mais conhecedores, melhor debatedores. Claro, nós precisamos, porque Pedro falou em uma das suas cartas. Olha só, estejam preparados para vocês falarem para qualquer pessoa que necessite explicar a essa pessoa a razão da fé de vocês. E a fé em Jesus Cristo, ela não se explica de forma emotiva, ela se explica de forma irracional. A explicação do Evangelho, e nós caímos no pecado, nós herdamos o pecado, isso é uma explicação racional. O pecado nos trouxe como salário a morte, mas o Senhor enviou seu Filho para poder pagar o alto preço, para poder nos resgatar a preço de sangue. Isso é uma explicação racional. E aí, voltando aqui a esse contexto de Apocalipse, nós precisamos, é uma coisa que a gente tem guardado, a gente está conversando demais sobre isso. Irmãos, a gente precisa conhecer a palavra do Senhor. A gente precisa conhecer de forma urgente toda a palavra do Senhor. Sabe por quê? Quando se manifestar o homem da iniquidade, o iníquo, o figurão final, o figurão, o anticristo final, e de repente muita gente debocha da gente, inclusive cristãos, tá? Gente da igreja, lá vem um maluco agora com o papo do homem da iniquidade, o figurão. A Bíblia relata que vai ter uma figura no final dos tempos, que vai ser uma figurona política, mas que vai estar obedecendo a ordem da besta. Vai ser a manifestação final do anticristo. Um figurão. E sabe o que acontece? Às vezes a gente fica se enchendo de coisas que não é palavra, que não é conhecimento de Deus. E quando esse homem se revelar, vai todo mundo bater a cabeça, não sabe o que está acontecendo. E aí, qualquer coisa que ele falar, porque a Bíblia diz que ele vai se apresentar com sinais miraculosos. Inclusive, no livro de Apocalipse, diz também que muito do tempo foi encurtado por amor do Senhor. E nós estamos vivendo esse tempo. Essa reunião de ensino, oração, eu falo isso com uma tristeza. Ela está esvaziando numa velocidade gigantesca. Você vê que isso não é só uma questão de uma localidade, não. Isso é uma questão global.
E a gente já vê a igreja de Pérgamo. Eu lembro de uma aula que Marcos deu em campo sobre essa igreja. Apostasia. Mas só que a apostasia final não significa, tá todo mundo subindo. Não. Muitos locais vão estar sim, em nome do Senhor. Mas vão estar apostatados de quem? De Cristo. Da sã doutrina. É disso que a palavra de Deus está sempre nos orientando. Uma coisa anda com a outra. Então, irmãos, retenham firme a palavra do Senhor. Retenham firmes. E a gente vai ver essa palavra aqui, como Jesus começa conversando com a igreja de Pérgamo. E sabe o que é maravilhoso, irmãos? O que a gente tem falado aqui, né? A gente tem gravado os nossos encontros, as pregações, os cultos, né? E tem colocado só o momento de palavra, de ensino no nosso canal. E a gente tem falado isso muito, sabe por quê? Orientado, se tem pessoas que nos assistem que precisam estar em comunhão com uma igreja local. Não é à toa que a gente está vendo Jesus se dirigindo a 7 igrejas locais. A gente sabe que o número 7 na Bíblia ele tem um significado desde o Antigo Testamento, desde o Éden. Da perfeição, da completude, daquilo que é completo. Então, a gente está vendo Jesus Cristo se dirigindo a igrejas locais. Conversando a igrejas locais. Sabe? Fazendo um diagnóstico. Fazendo um exame detalhado daquela igreja. E falando, eu conheço tudo. E sabe o que é interessante? Eu estava até pensando nisso, Marcão. Essas igrejas tinham pastores, tinha liderança, mas já percebeu que Jesus não intitula o nome de nenhuma liderança? Por quê? Porque a igreja não é do homem, a igreja é do Senhor. Ele não colocou ao pastor Demétrios, um exemplo, que está em Pérgamo, ao pastor Beltrano, que está em Éfeso, ao pastor Ciclano, que está em Esmirna. Não, porque a igreja pertence ao Senhor. Ele está falando... Eu tenho as 7 estrelas na minha mão. A igreja é minha. A igreja, ela, em nenhum momento da história, ela deixou ser de Cristo. Um exemplo, Leonardo, hoje, pastor aqui na Atos. Quem tem toda a autoridade aqui nessa casa é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou um simples, humilde servo do Senhor Jesus Cristo. E naquele grande dia, eu tenho plena sabedoria, conhecimento, entendimento de que eu vou prestar contas a Ele. E o que a gente está aprendendo demais no livro de Apocalipse? Sabe qual é a maneira ao qual nós seremos medidos? Fidelidade. Fidelidade ao quê? Ao Senhor. Através de quê? Da sua palavra. É o quanto que nós estamos sendo fiéis à sua palavra. E vamos já entrar aqui na igreja de Pérgamo, irmãos. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 12. Como nós estávamos falando aqui. Antes da gente só entrar aqui no versículo 12... Eu só queria trazer algumas informações rápidas aqui para vocês, né? A gente vive numa nação imensamente mística. E particularmente eu acho que São João da Barra é o dobro de misticismo do que a gente tem nessa nação. É o dobro de misticismo. Então, parece que tem um anjo grandão, bonitão, guardando cada igreja local. Não, o anjo aqui é o líder daquela igreja. Mas o Senhor falou, eu tenho todas as igrejas na minha mão. E tipo assim, essa figura aqui, isso não significa que o líder naquela igreja é um homem dotado de plenos poderes, sabe? Ele é quase de uma ordem cósmica, não é isso. O livro de Apocalipse, na verdade, quando a gente se debruça, busca as fontes, os estudos sérios, é um livro, a gente estava pensando sobre isso hoje, é um livro que dá para se entender, entendeu? É só buscar estudar ele com sabedoria e não querendo, talvez, encontrar coisa onde não tem coisa. Entendeu? Um exemplo, ó, Jesus está falando com a igreja em Pérgamo. Jesus ele passa todo um conceito da cidade de Pérgamo. Jesus, além de falar da igreja, ele dá um diagnóstico da cidade. E ali ele vai elogiando e vai corrigindo. Elogia no que tem que corrigir, e elogia no que tem a elogiar, e corrige naquilo a ser corrigido. Ele fala, o povo da cidade faz isso, pô, mas vocês resistiram, estão de parabéns. Por outro lado, a galera está fazendo isso e vocês estão seguindo os caras. Vocês estão se misturando com os caras. E aí, a cidade de Pérgamo foi uma cidade que se destacou muito por quê? Vamos dizer assim, naquela época, o Império Romano criou o culto ao imperador romano. Um culto ao imperador, onde se colocava o imperador numa figura de divino, numa figura de um deus. Sabe por que Pérgamo fez isso? Pérgamo foi a cidade que, vamos dizer, se a gente puder falar nesses termos, mais puxou saco do Império Romano. Para eles eram fácil. Pérgamo era uma cidade recheada de idolatria.
E aí, quando a gente começa a conversar sobre essas coisas, a gente já tem que começar a fazer um paralelo com os nossos dias. Pô, Jesus falou de uma cidade idólatra. Vamos olhar para essa cidade aqui. Será que essa cidade que eu estou entra nesses requisitos? Será que a cidade que eu estou tem altares a diversos deuses? Então, Pérgamo falou, isso para a gente é fácil. Vamos ganhar moral com o imperador, vamos começar a ganhar alguns benefícios do império, vamos se associar a ele e vamos montar aqui na cidade um culto ao imperador. Então, Pérgamo foi a cidade que mais se destacou. Não é à toa que ela se tornou a capital da província romana na Ásia. Entre todas aquelas igrejas, a gente começou falando de Pérgamo e falamos de Esmirna. Duas cidades que estavam no litoral, na costa do Mar Egeu. Pérgamo agora já é uma cidade que ela não é banhada por águas, mas que tinha altas montanhas, né? E a gente vai pensando isso no texto aqui. Então eles foram uma cidade que incentivaram abertamente o culto ao imperador. Lá em Pérgamo tinha uma acrópole no alto de uma montanha, um templo, o maior templo de todos, o mais luxuoso. Guarde isso porque isso vai ser importante quando a gente começar a desenvolver o texto. Era um templo a Zeus. E segundo a mitologia grega, Zeus é o deus dos deuses. Ele é o maioral entre os deuses. Tinha um templo para a deusa Atenas, tinha um templo para o deus Asclépio, que ele tinha como representação uma serpente, e ele era um deus das curas. E tinha um templo lá também em Pérgamo, que tipo assim, alguém lá com alto poder aquisitivo está com um problema de saúde. O cara ia para lá, tinha médicos, entendeu? Mas era uma medicina envolvida com paganismo, envolvida com ocultismo. Então, na verdade, tudo do mundo que a gente vê nos dias de hoje são coisas que existem já há muito tempo, mas que só foram vindo, talvez, sendo transformadas, mudando de aparência, mudando de nome, mas como um plano de fundo, é a mesma coisa. É o mesmo sistema idólatra. E guarde essa palavra, acomodação. Pérgamo foi uma igreja que se acomodou. Vamos entrando lá de novo. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. E eu queria ler aqui com vocês 2 gumes. E agora eu quero lembrar aqui a vocês o texto de Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Lembra a nossa conversa hoje de que seguir Jesus pela graça, o pessoal acha que é uma graça barata, é uma hipergraça, eu posso fazer tudo. Você está vendo que a palavra de Deus no Novo Testamento está nos dizendo que a palavra de Deus, ela discerne pensamentos e propósitos do coração. Seguir Jesus é algo muito mais profundo do que nós imaginamos. E Jesus está falando a essa igreja, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Essas coisas diz aquele que trouxe a palavra, que é a palavra, aquele que é o verbo vivo, o verbo encarnado de Deus. O Senhor está avisando essa igreja, eu conheço tudo. Eu sou aquele que sonda mente, eu sou aquele que sonda pensamentos, eu sou aquele que sonda os propósitos do coração, e eu sou aquele que vem julgar pela palavra. Eu sou aquele que julgo vocês através da minha palavra. Lembra o Evangelho de João? O Filho do Homem, ele não veio para condenar o mundo. O Filho do Homem veio para salvar o mundo. Mas aí o texto vai seguindo. A gente nunca pode pegar um versículo isolado. Aí lá na frente Jesus fala, mas a palavra que hoje eu vos anuncio, essa há de um dia condenar vocês. Sabe o que está acontecendo aqui nesse momento agora? Aqui agora. Vocês creem que aqui é um culto ao Senhor? Vocês creem que o Senhor se faz presente através da sua palavra no poder do seu Santo Espírito? Amém? Nós cremos nisso, não é? Sabe o que está acontecendo aqui agora? A todo instante que essa palavra é anunciada, que essa palavra é pegada, sabe o que está acontecendo?
salvação e condenação, santificação, aperfeiçoamento na nossa fé. Por quê? A palavra do Senhor está vindo. E como que nós estamos recebendo essa palavra? Nós estamos crendo ou nós estamos negando? Porque muitas vezes a gente, eu creio, eu professo, mas é a vida. O testemunho, é isso que Jesus está exigindo. A gente já viu isso aqui também na igreja de Pérgamo. É isso que a palavra de Deus faz com a gente. Porque ela é viva e eficaz. Ela é mais afiada do que uma espada de 2 gumes. E é mais cortante. Penetra a ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Isso. E sabe, irmãos, eu oro ao Senhor para que nós saiamos daqui e que todos os dias da nossa vida nós tenhamos essa consciência. A partir do momento, João, que eu abri minha Bíblia em casa e eu estou diante do Senhor, orando, buscando a palavra dele, o entendimento, minha responsabilidade é aumentada. Por quê? A quem muito é dado, muito é cobrado. E a gente está achando que o muito dado são cargos. Isso nem existia na igreja naquela época. Quando esse texto foi escrito, não tinha nem noção de cargos, de ministérios. A quem muito dado é o que é a revelação da palavra. Isso que a gente está recebendo aqui, irmãos. Um exemplo, tem um curso agora, nesse exato momento, que a gente vai aprender a ganhar 2.000 por hora. Isso daqui é 1.000 vezes, infinitamente mais importante. O que nós estamos recebendo aqui da parte do Senhor, porque aqueles 2.000 vão acabar. A pessoa, de repente, pode se encher de dinheiro e morrer sem Cristo. Ela padeceu, ela foi derrotada. Por que a igreja, por que os cristãos, os crentes em Cristo, são mais do que vencedores em Cristo Jesus? Porque Ele venceu por nós. Ele nos conquistou. Lembra o texto que nós lemos domingo? Ele expôs os principados e as potestades na cruz. Ele os expôs ao desprezo. Ele os expôs ao escárnio. E aí vou seguindo. Jesus diz, eu conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. E sabe, irmãos, aqui tem 2 grandes entendimentos. 3, na verdade. Mas tudo vai servir de certa feita para a gente. Uns acreditam que o trono de Satanás é devido ao deus Asclepio, que chamou ele também de deus serpente. E a gente sabe que para o cristão a serpente é a representação do maligno. Também tem o templo onde estava sendo adorado Zeus. Irmãos, se vocês tiverem curiosidade, depois botam no Google de vocês. Templo de Zeus na cidade de Pérgamo. Que coisa linda! Do ponto de vista arquitetônico, que obra magnífica! E estava lá um altar gigantesco a Zeus. Sacrifício de animais a Zeus, a Atenas. Naquela época tinha sacrifício, tá? Os pagãos continuaram com sacrifício de animais. E a gente vai ver um pouco sobre isso aqui também. Ou o culto ao imperador. E naquela época, quem não já começasse a adorar o imperador era considerado um alto traidor do Império Romano. Rafael, se dobra. Está entrando ali Trajano, Diocleciano, quem for, se dobra. Não, não me dobro. Rafael, se dobra. Não, não me dobro. Tem um traidor entre nós. Tem que ser punido. Sei que você conserva o meu nome e não negou a fé que tem em mim. Mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, minha testemunha, olha o elogio do Senhor a ele, meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde Satanás habita. Irmãos, olhem para cá rapidinho, para a gente poder desfazer uma ideia equivocada que nós temos. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Fulano de tal é presidente, feliz é essa nação. Isso não existe. Qual nação que é feliz, irmãos? É a nação santa. É a igreja. É essa nação, ela que é feliz. Sabe aonde que está posto o trono de Satanás? Em todas as nações do mundo. Tem um trono para Satanás. Lembra Satanás com Jesus no deserto? Vem cá. Está vendo essas nações aí todinho? Se prostrado você me adorar, eu vou te dar todas as nações como herança. O trono de Satanás está no Brasil, está na Argentina, está na Índia, está na Europa, está na Oceania. O trono de Satanás está em todas as nações. Em São João da Barra. Nós não somos daqui. Lembra o papo de Jesus com Pilatos? Pilatos, o meu governo é daqui, meu amigo. Se o meu governo fosse daqui, a gente ia massacrar o Império Romano.
Pedro guarda essa espada. Ele foi lá e restaurou a orelha de Malco. Não é dessa maneira que nós vamos lutar, cara. A representação da espada. O que nós temos? Como que a gente derrota o maligno? Pela palavra, irmãos. Satanás, ele é derrotado na pregação, no ensino, na igreja, na rua, onde for. É quando o evangelho é pregado de forma verdadeira. Por quê? O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Não é através de uma emoção. Pode ter uma emoção, mas não é uma condição para a salvação. Quando que nós vencemos o maligno? É na propagação da palavra, com a nossa boca e com o nosso testemunho. Caminha lado a lado. Ortodoxia e ortopraxia, juntas, de mão dada. É assim que nós vencemos o maligno. Palavra, irmãos. Pela palavra. Jesus venceu o diabo no deserto pela palavra. Sabe qual é o testemunho mais importante do cristão? Esse versículo falou pra gente, irmãos. Qual é? Alguém chuta? Qual é o testemunho mais importante do cristão? O versículo 13 falou pra gente. É ser fiel. Esse é o testemunho mais importante do cristão. É Jesus olhar pra gente e falar, lá em São João da Barra, eu tenho meu fiel. Da mesma maneira que ele falou de Antipas, eu tenho meus fiéis. Eu tenho os meus fiéis. E a palavra testemunho pra gente hoje, no grego, é mártir. Mártis, perdão, que significa mártir, de martírio. Que bênção! Que bênção é morrer pelo Senhor Jesus. Sei que você conserva o meu nome. O que ele está falando para essa igreja? Eu sei que mesmo Pérgamo sendo uma cidade difícil, complicada, com culto ao imperador, cheio de deuses, provavelmente o povo de Pérgamo, que está sendo convertido ao cristianismo, era povo que antigamente frequentava as religiões pagãs, vieram do paganismo, vieram de religião que não agrada o Senhor, e eu sei que deve estar sendo difícil para vocês, e eu tenho isso a favor de vocês, eu sei o lugar onde que vocês moram, e vocês conservam o meu nome, e não negaram a fé que tem em mim. Rafael, não, eu não vou negar minha fé no meu Senhor Jesus. Rafael nega. Não, tem fiel lá que nem Antipas. Irmãos, existia uma maneira de se martirizar que vinha desde a época da Babilônia. Sabe como é que era? Um bezerro de bronze. Um exemplo, vamos condenar Dona Marlene. Era um bezerro de bronze. Pegava a Dona Marlene, botava dentro do bezerro de bronze e fechava. Botava uma fogueira debaixo para cozinhar viva. A pessoa era torrada, ela morria asfixiada, porque imagina o que vai sendo gerado de vapor ali dentro daquele bezerro. E há um relato sobre Antipas, né, de Pérgamo, né, ele mesmo, sobre Antipas de Pérgamo, que ele foi morto assim, ele foi martirizado no bezerro. Esse Antipas aqui que está falando aqui no versículo. Mas sabe o que me diz o relato histórico? Que Antipas morreu, como o texto bíblico está dizendo, mas que o corpo dele foi conservado. Ele saiu morto, mas sem uma marca de queimadura, sem, vamos dizer assim, nenhum tipo de deformidade causado pelo calor. O corpo dele foi preservado. Que foi morto na cidade de vocês, onde Satanás habita. E agora, Jesus começa falando, eu tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aí, em seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Só lembrando rapidinho aqui o livro de Números. Balaque, rei de Moabe. Balaque, cheio de medo dos israelitas que estavam chegando. Balaque chama Balaão, falso profeta, amaldiçoa aquele povo. Mas só que o Senhor não permite e ainda faz com que Balaão abençoe o povo. Mas o povo vem para Moabe. O povo se reúne com midianitas, aquela salada mista ao qual Deus falou que não queria. Mas é o que Balaão faz? Já que vamos começar a botar no meio desses caras, dizer que certas práticas são legais, como idolatria e imoralidade, para que levasse os filhos de Israel para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. É tipo assim, pô, Deus falou que não pode, não pode, pô. Aqui conta a mulher bonita de Moabe, de Midian. Deus falou que não deveria comer as coisas sacrificadas aos ídolos. Ah, pelo amor de Deus, vocês vão negar esse banquete aqui? Irmãos, eu quero ir rápido com vocês, se vocês também quiserem acompanhar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8.
Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Se não quiser, só ouvir. Quem não quiser, fica com suas Bíblias abertas aí em Apocalipse, eu vou ler aqui. Capítulo 8. No que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Olha só, Paulo aqui não está contra o conhecimento não, tá? O problema é o conhecimento sem amor. Mas nós precisamos de conhecimento. O problema é conhecimento só por conhecimento. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Quanto a comer alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que o ídolo por si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que existam alguns que são chamados deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, entre aspas, para nós, porém, há só um Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Entretanto, nem todos têm esse conhecimento. Alguns acostumados até agora com o ídolo, ainda comem desses alimentos como se fosse sacrificado a ídolos. E a consciência destes, por ser fraca, vem a se contaminar. Não é a comida que nos torna agradáveis a Deus, pois nada perderemos se não comermos, mas também nada ganharemos se comermos. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém enxergar você que tem conhecimento, sentado à mesa no templo de um ídolo, será que a consciência do que é fraco não vai ser induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do conhecimento que você tem, perde-se o irmão fraco pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, ferindo a consciência fraca que eles têm, é contra Cristo que vocês estão pecando. E por isso, se a comida serve de escândalo ao meu irmão, nunca mais comerei carne, para que eu não venha a escandalizá-los. Primeira coisa, irmãos, Atenas, Zeus, eles não existem, Asclepio, eles não existem. O problema são pessoas fracas que estão achando que eles existem, que sacrificam coisas a eles, achando que está tendo um relacionamento com a divindade. E Paulo está falando aqui que o reino de Deus não é sobre comida nem bebida. A gente não ganha nada se deixar de comer, a gente não ganha nada se comer, mas nós temos o testemunho. E vamos trazer para o nosso contexto. Um exemplo, a Bíblia fala sobre embriaguez, que embriaguez é o errado. Mas um exemplo, a gente vive numa nação embriagada, que se afunda no álcool. Aí um exemplo que Paulo está falando, Leonardo, você até poderia, tu tem a liberdade de talvez tomar o teu copinho, tomar a tua latinha. Mas pensa se você, ao fazer isso, você não está fazendo um irmão na fé, uma pessoa fraca tropeçar. Porque se ela está olhando para você, ele pode, então eu também posso. E aí, por conta de comida ou de bebida, você está levando uma pessoa para a ruína. Mas calma aí, não sou eu que salvo ela? Beleza. Mas o teu testemunho serve para os meus propósitos. Uma coisa não isenta a outra. Se eu tiver que salvar aquela pessoa, eu vou salvar com você ou sem você. Porque eu não preciso de você, Leonardo, para salvação. Mas por que você faz isso? Por que você não pode abrir mão disso? E aí, só para poder finalizar esse entendimento, a gente ir seguindo. 1 Coríntios ainda, no capítulo 10, versículo 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Comam de tudo que vende no mercado. Isso vai ajudar a gente a entender a igreja de Pérgamo. Sem questionamento algum por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidar vocês para comer e vocês quiserem ir, coma de tudo que foi posto diante de vocês. Sem questionamento algum. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada ao ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua, mas a do outro. A sua não tem problema. Isso, eu não estou dizendo que isso vai afetar você, mas isso afeta o outro. O outro acha que realmente Zeus está ali com o favor dele. Atenas está ali, Asclepio. Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que eu sou criticado
por causa daquilo que dou graças. Portanto, se vocês comem ou bebem, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço nem para judeu, nem para gentio, e nem para a igreja de Deus. Assim como eu também procuro em tudo, Paulo dizendo, ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ele não sabe quem vai ser salvo, então ele está buscando o interesse de muitos. E aqui que o Senhor faça a obra dele. E ele termina, sejam meus imitadores, como eu também sou de Jesus. Eu não quero glória para mim. Se vocês veem coisa boa em mim, é porque eu estou imitando Jesus, então imitem ele. Porque ele sim. Por que eu estou falando isso? Pérgamo. As pessoas, vamos supor, iam lá levar coisa para Atenas, para Zeus, e muita carne saía dali, muito alimento. Muitos pegavam aqueles alimentos, desciam, e iam lá para baixo do mercado de Pérgamo vender. É nesse contexto que Paulo está falando. Um exemplo, quer entrar lá no mercado? Entra e compra. Se alguém falou que é sacrificado ao ídolo, aí a coisa muda. Não é porque isso vai ferir você, não é porque você acredita que aquele Deus existe, mas é por causa dos outros. É se abster disso. E aí, vamos ler o versículo 15 para a gente fechar esse texto e caminhar para o final. Versículo 15. Além disso, estão também aí em seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Aqui no 14 ele terminou falando sobre a prostituição. Por quê? Lá também tinha sacerdotisas sexuais. Lá tinha alguns templos, inclusive na cidade de Pérgamo tinha um bosque com muitas fontes de águas bonitas, que inclusive altos governadores, altos cargos do Império Romano, com pessoas com grana, ia para esse bosque. Por quê? Nesse bosque encontrava as sacerdotisas sexuais, que se prostituíam, que acreditavam que isso era um culto à divindade, praticar sexo imoral, de forma ilícita. E aí não lembra que Jesus está falando, eu tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Está aí fora, está aí em seu meio, ou está aí em cima da laje? Ele está dizendo que está onde esse pessoal? No início do versículo 14. Eles estão aí em... aonde? Seu meio, não é, meus irmãos? Na Bíblia de vocês? Não é? Versículo 14. Sabe onde que eles estão? Jesus está escrevendo ao quê, irmãos? A uma igreja. Essas coisas aqui não estão fora, não, tá? Já entraram dentro da igreja. E quem são os nicolaítas que a gente viu no versículo 15? Eles eram conhecidos como destruidores do povo. Pregavam uma nova versão de cristianismo. Eles pregavam um evangelho liberal, sem exigências e sem proibições. Eles queriam gozar o melhor da igreja e o melhor do mundo. Eles incentivavam os crentes a comer as comidas sacrificadas aos ídolos. Eles ensinavam que o sexo antes e fora do casamento não era pecado. Eles falavam isso. Olha só, esse alto padrão moral aí que o evangelho está exigindo de santidade, isso é caô. Precisa disso não. Isso daí é invenção desses caras. Pode ter sexo ilícito de qualquer maneira que vocês quiserem. Por aí. Eles acabavam estimulando a imoralidade. Irmãos, alguma coisa muda de Pérgamo para os dias de hoje? Não. Parece até que Jesus talvez esteja olhando para São João da Barra também. Será que essas coisas não se misturaram? Entrou. Todas essas poeiras, esse evangelho liberal que tudo pode, tudo é possível. É o amor. Jesus é amor. Tudo é lícito em nome do amor. Tudo é lícito em nome do amor, irmãos? Jamais será. Jamais será. Ele é santo. Você não vê os serafins falando amor, amor, amor. Você vê eles falando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Um atributo de Deus não anula o outro atributo de Deus. Ele é fogo consumidor. Ele se ira contra o pecado. E ele não está dando aviso aqui para Pérgamo para a segunda volta, não. Ele está avisando é para agora. Ele está exigindo mudança. A gente vai ver isso aqui no texto. Exigência para agora. E a gente vê hoje aí, ó, uma nação que se orgulha do jeitinho brasileiro. E a maioria do jeitinho brasileiro é para esquema, é para falcatrua. Eu lembro do teu ensino que tu deu, é para coisa errada. A gente vê hoje muito pragmatismo. Sabe o que é o pragmatismo? Eu tenho um objetivo. Um exemplo, vamos colocar um objetivo para cá. Precisamos, irmãos, até o final de 2025, chegar a 100 membros. Sabe o que é o pragmatismo?
Custe o que custar. Eu quero chegar a 100 membros, um exemplo. Agora, se eu tenho que negociar a pregação do evangelho, se eu tenho que fazer coisas erradas para... Vamos fazer. Essa é a praga chamada pragmatismo. E aí, irmãos, testemunho cristão. A gente já falou isso aqui também. Hoje, muitas vezes, o que está sendo rejeitado não é o evangelho não, tá? São os evangélicos. Porque a gente chega para poder falar sem autoridade nenhuma. A gente não tem testemunho. A gente não tem vida. Eu anuncio uma coisa ao qual eu mesmo não vivo. Eu exijo. Aí o Senhor fala, fariseus hipócritas, vocês colocam os fardos em cima das pessoas, mas vocês mesmo não carregam. Vocês são lindos na exigência, mas vocês não vivem dessa maneira. Vocês não se entregam para isso. Apostasia. Repetindo isso, gente, apostasia não é a igreja perdendo membros, não, tá? Apostasia é um povo que se diz igreja, que está reunido em nome de Jesus, mas que a Bíblia é um enfeite. A palavra lida e não é pregada. É escolhida alguma porção do texto que vai ser anunciado. A porção que desagrada, as pessoas não falam. Isso que é apostasia da fé. É se apostatar do motivo da nossa fé. É nós, às vezes, estarmos no meio, mas com coisas erradas, porque estão apostatados, eles estão no meio da igreja. Ah, pastor, está no meio da igreja esse povo. Jesus está falando, vocês estão no meio da galera. Tem uns aí que estão fiel, mas tem uma galera que já deixou de ser fiel. Sofisma. Sabe o que é o sofisma? Eu preciso preparar um discurso hoje sobre a igreja de Pérgamo que eu vou impactar todo mundo. Mas o meu compromisso não é com a verdade. O meu compromisso é comigo. O meu compromisso é com os meus interesses. Eu preciso, sair daqui e as pessoas falarem, uau, que ensino, que pregação, que exposição. Esse é o sofisma. Vaidade. Vaidade de vaidade. O sofista, ele não tem compromisso com a verdade. Ele tem compromisso com os seus objetivos, ele tem compromisso com ele, com seus propósitos, com os seus interesses. Irmãos, a mistura do santo com o profano. Hoje a gente pega, de repente, uma rádio, aí o top 10 das músicas. Cantou o funk mais pesado possível, aí aqui no meio cantou um louvor e a gente está achando isso bonito. Relativizaram. A adoração que o Senhor recebe não é do mundo. A adoração genuína, ela brota dos salvos. Ela brota da boca da igreja. Tem serafins lá. A gente viu aqui em Apocalipse semana passada, capítulo 5. Os anjos estão cantando ao Senhor de forma ininterrupta, dia e noite. Canção santa. Relativismo. Tudo real. Isso aí pode, não. Eles dizem que o evangelho é absoluto. Nada disso, não. Pode sim. É o relativismo. Já tinha na igreja de Pérgamo. São os nicolaítas. É a doutrina de Balaão. Então, claro que pode, rapaz. O cara está falando lá que sexo. Claro que pode. Claro que pode. Quem são eles? Materialismo. Nós somos uma sociedade materialista, irmãos. Os caras estavam lá, totalmente presos ao materialismo. Se satisfazendo com aquilo que era material. Com aquilo que é sacrificado ao ídolo. Com aquilo que vai agradar a carne. A gente não pode confundir materialismo e consumismo, tá? Consumismo é o ato de comprar de forma compulsiva, desenfreada. É querer prazer no consumo. Mas o materialismo é agradar tudo que é material. É colocar as necessidades carnais acima das necessidades espirituais. E Jesus falou, aquele que nasce da carne é carne. E o que nasce do espírito? É espírito. Paulo escrevendo, não vos inclineis às coisas da carne, mas vos inclineis àquilo que é do espírito. E quem vive no Espírito também anda pelo Espírito. E o Espírito nos leva a fazer a vontade do Senhor. E agora, caminhando para a gente poder encerrar a exposição sobre essa igreja. Portanto, o que Jesus diz, irmãos, no versículo 16? Portanto, vocês podem falar um pouco mais alto, por favor? Arrependa-se. E sabe o que é o arrependimento? É abandono. É virar as costas para tudo aquilo que está desagradando ao Senhor. E Jesus está chamando quem ao arrependimento? Quem está errado. Ele está dando possibilidade. Vocês aí que estão andando no erro, que estão fazendo aquilo que é errado, eu estou com a mão estendida. Eu ainda estou dando a possibilidade de arrependimento a vocês. De vocês mudarem o curso. De vocês viverem para a minha glória. De vocês me buscarem verdadeiramente. Jesus é duro, irmão, mas ele é gracioso. E ele continua sendo gracioso com todos nós. Mas ele é duro mesmo. Jesus não tem duas conversinhas, não.
Jesus não procura um meiozinho, eu não posso falar assim para não ferir fulano, não. Jesus é Deus, ele é reto e direto. O sim dele é sim, e o não dele é não. Não tem o talvez, o mais ou menos, não tem. É isso, irmão. Isso aqui é branco, isso daqui é preto, isso daqui é azul, isso daqui é vermelho. Quiser finir. Portanto, arrependam-se, deem meia volta. Senão, irei até aí sem demora. Essa demora aqui, ele não está falando da segunda volta, não, tá? Ele está falando que ele já vai levar juízo imediato para a igreja. Não esqueçamos isso, isso é bíblico também, tá? Existe um juízo final, beleza, a consumação de tudo. Jesus chega e pum, vai paralisar a história. Mas existem os juízos imediatos de Deus. A gente não pode achar que é isso daí. Isso tem que ser uma verdade mesmo. A gente não pode achar que a graça, tá? Posso fazer de tudo. Eu vos chamei a liberdade, não para pecar, para se santificar. A verdadeira liberdade não é pecar de forma desenfreada, porque Jesus pagou o alto preço. A verdadeira liberdade é eu me santificar, é eu me libertar do poder do pecado, é eu me libertar do poder do maligno sobre a minha vida. Essa é a grande, essa é a única e verdadeira liberdade em Jesus Cristo. E foi o que João falou. Por exemplo, posso pegar meu carro aqui agora, vou me exibir, vou botar 150 aí nessa pista aí. E eu posso entrar num poste antes da hora. Deus quis. Deus quis. Deus quis que eu pegasse meu carro e botasse 150. Deus quis que eu empinasse minha moto. Deus quis que eu fosse para uma cama estranha. Verdade. Fosse para uma cama estranha, o esposo da mulher descobre, vai lá e me enche de bala, me enche de tiro. Deus quis. Juízo imediato. Tua sentença chegou. Porque o salário do pecado é a morte, pô. E os juízos imediatos estão acontecendo. Eu não entendo porque às vezes eu estou colhendo isso. Para um pouquinho, irmão, irmã. Olha a tua vida. Vê se isso não é uma colheita. Talvez eu estou colhendo coisas de erros lá de trás. E agora? É suportar. É aprender a viver com isso. Se um dia chegar um diagnóstico para mim de uso excessivo de álcool, eu tenho que aceitar. Lá atrás não foi bom? Não foi maneiro? Não foi bacana? Olha, Leonardo, essa dificuldade na tua saúde é por isso. Foi o que eu quis, pô. Vou brigar com Deus? Eu sei que ele pode me livrar. Eu posso até orar, Senhor, me livra. Não teve um rei, esqueci o nome, Ezequias? Isso daí, chegou o juízo para Davi. Ele foi perdoado, mas perdeu. O primeiro bebê, Natan anunciou. Morreu. E teve um rei, foi Ezequias, que orou ao Senhor e ganhou mais 15 anos. Foi Ezequias, né? Orou ao Senhor, dá mais 15 anos a Ezequias, vai lá e conserta a sua casa. Não fez nada, olhou só para ele, deixou a casa dele bagunçada. E ainda na retinha final, mostra tudo para os babilônicos. Aí vem Isaías e fala, os babilônios vão tomar tudo. Mas aí voltando aqui ao nosso texto. E como que ele vai lutar, irmãos, contra esse pessoal de Pérgamo? O que o texto diz? Eu lutarei contra eles com o quê? Com a palavra de Deus. Por que essa espada sai da boca? Da onde saem as nossas palavras, irmãos? Da boca. E lutarei contra eles com a espada da minha boca. A minha palavra é a verdade, a minha palavra é a espada. E aí me diz uma coisa, irmãos. João, eu estou com uma espada agora empunhada. E eu te feri. O que vai acontecer com você? No teu corpo físico. Tu vai sangrar, tu vai sentir dor? Tu vai ser perfurado? Vai te rasgar? Vai. E aí, às vezes, a gente quer a palavra de Deus dócil. A palavra diz que ela é fogo, que ela é martelo, que esmiuça a pedra, que ela é espada. Eu preciso ir num culto. E esse é o problema. Pregação coach, pregação de prosperidade, pregação que está fazendo as pessoas irem para o inferno e rindo, confortáveis. Estão compreendendo o equilíbrio da palavra? Jesus, ele fere, mas ele tem a cura. E ele fala, esse tipo de ferimento, só eu tenho a cura. Só eu tenho o elixir contra o pecado. Homem nenhum, medicina nenhuma. Mas no ano 2500 não vai ter a cura contra o pecado. Só eu tenho. Só eu livro vocês da segunda morte. E ele continua dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, tá, irmãos? Não é o pastor Léo,
não é pregador tal, não é livro, é o Espírito. É o que o Espírito com E maiúsculo, Espírito, sempre que você vê na Bíblia, Espírito com E maiúsculo é referência ao Espírito Santo de Deus, que é Deus. Amém, irmãos? Espírito Santo não é uma energia, não é uma força cósmica, tá? O Espírito Santo é Deus, é uma das pessoas de Deus, o Espírito Santo. Ao vencedor, eu darei o maná escondido. Quem é o vencedor, irmãos? O que Antipas foi? Fiel. O vencedor é o que permanece fiel. Que permanece fiel a Cristo. Se necessário for, até morrer por Cristo. Esse é o fiel. E foi como Roger falou com a gente no domingo sobre a igreja de Esmirna. Essa fidelidade não é uma fidelidade, irmãos, cronológica. Eu preciso ser fiel na hora que alguém vier me matar. Pode me matar em nome de Jesus. É uma fidelidade gravitacional. O que isso significa? É uma fidelidade a partir de agora. Não é ficar esperando, vou esperar o momento exato para ser fiel. É ser agora. É ser nos pensamentos, nos propósitos do coração. É ser fiel em tudo, em tudo. É negar-se a si mesmo e seguir a Ele. É tomar a sua cruz, é se matar diariamente e seguir a Ele. Esse é o fiel. E aqui ele fala de mesa. Maná escondido, lembra que na época o Senhor, ele dava o maná para o povo dele, caía do céu. Esse maná escondido, vamos dizer assim, é uma simbologia de que o Senhor é o maná final. É o maná da mesa final. É o maná para aquele que é fiel, aquele que é vencedor. Isso não significa que a minha salvação eu conquisto por obras. Isso é evidência de que eu fui salvo. Fidelidade é evidência do salvo. O salvo, ele quer ser fiel. E quando ele erra, ele se arrepende, ele retorna, ele pede ajuda, ele luta com todas as forças contra o pecado, contra aquilo que afasta do Senhor. Eu também lhe darei uma pedrinha branca. Antigamente, pedrinha branca, um exemplo. João entrou num júri aqui. Aí nós somos aqui, eu sou um juiz. Eu ficava com uma pedra preta e uma pedra branca na mão. Agora vamos ouvir a sentença contra João. Se eu levantei a pedrinha branca, João está condenado. Perdão, a preta. Se eu levantei a branca, João está absolvido. Algumas festas públicas, uma maneira de se entrar nas festas também era através de uma pedrinha branca. E o que você está falando? Também lhe darei uma pedrinha branca. João, você está absolvido no tribunal. Sabe por quê? Não pode você, porque Cristo pagou. Na última folha está lá, o Cordeiro pagou todo o escrito de dívida contra João, toda a sentença de dívida. E como que João vai comprovar se ele é esse homem que teve a sua dívida paga? Sendo fiel. Enquanto ele está aqui, o que lhe é exigido é um testemunho de fidelidade. É você ser fiel ao seu Senhor, você ser fiel à palavra dele. Um novo nome escrito. Este tudo está se fazendo novo. Muitos dizem que esse pode ser o novo nome de Cristo. Esse é o novo nome que nós receberemos. Um grande escritor, C.S. Lewis, em um dos seus livros das Crônicas de Nárnia, ele acha que isso vai ser um elogio, o novo nome é um elogio, que a gente vai... Enfim, tem coisas que não tem como bater o martelo, o qual ninguém conhece. Um novo nome ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Irmãos, aí o povo tem medo de Apocalipse. Apocalipse é para nos encher de esperança. É Jesus falando que, aqui, a igreja de Éfeso, ele falou que vai dar o direito de se alimentar da árvore da vida, que encontra no meio do paraíso de Deus. A igreja de Esmirna, de modo nenhum o vencedor sofrerá o dano da segunda morte. Para a igreja de Pérgamo, ele diz que o vencedor, o fiel, vai comer do maná escondido, vai receber uma pedrinha branca, vai ter livre acesso às bodas do Cordeiro, está com a sua sentença paga, vai receber um novo nome, vai estar com a eternidade, vai estar na eternidade com Deus. Mas e aí agora? O que nos é exigido é fidelidade. Em tudo, em tudo. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem do Senhor. Tudo que a gente faça, precisamos fazer para a glória do Senhor. E uma coisa eu preciso avisar vocês, meus irmãos. Vocês entraram com uma responsabilidade aqui.
E agora, a responsabilidade nossa diante do Senhor foi aumentada, tá? Lembra que ele falou que o que vai nos condenar é a palavra que hoje ele nos anuncia. E tudo que ele nos anunciou hoje é isso que vai nos decretar a nossa condenação na posteridade. A nossa absolvição é só ele, não é o que nós fazemos. Mas a nossa condenação é o que nós fazemos. Tem alguém que absolve isso. Tem alguém que paga esse escrito de dívida. Só uma pessoa, que é o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus Cristo nos absolve nesse tribunal. Só Jesus nos torna vencedor. Não fiquemos achando que o vencedor é aquele que chegou lá por méritos próprios. É aquele que teve o seu nome escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Esse é o vencedor. É o que permanece fiel até a morte. Dando spoiler, não sei se é a igreja que Marcos vai ensinar, seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Não é a próxima? Laodiceia é a última, né? Seja fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Amém, meus irmãos?